O Chile, pós-independência até o período conservador. De acordo com o autor Simon Collier, o Chile chama a atenção na medida em que se distingue dos demais países latino-americanos, uma vez que na década de 1930, os países vizinhos se encontravam com uma instabilidade política em conflitos constantes. Já o Chile apresenta uma relativa estabilidade, com uma forte consolidação do Estado. Em um primeiro momento, vale ressaltar que a República do Chile era essencialmente um país onde uma minoria crioula de alta classe coexistiu com uma grande massa de trabalhadores pobres, que eram predominantemente mestiços. Os conflitos políticos dentro do Chile eram caracterizados por divergências dentro do conjunto da classe alta crioula, uma vez que os camponeses pobres permaneceram passivos durante o período. As distantes províncias do norte ou do sul, insatisfeitas ou não foram capazes de perturbar o equilíbrio em seu próprio favor. Assim, a estrutura social era relativamente simples, não havendo divisões acentuadas, já que os interesses econômicos da alta classe eram similares, o que justifica a relativa estabilidade política mencionada pelo autor. Podemos dizer que a tensão política predominante durante o período era entre os grupos conservadores e liberais da alta classe crioula. Entre 1818 e 1829, nenhum dos governos chilenos conseguiu dar continuidade e estabilidade ao país, pois as resistências contra o governo autoritário de Bernardo de O'Higgins I e as lutas entre liberais e conservadores depois impediram que fosse criado um marco de estabilidade e convivência, criando uma atmosfera de crescente incerteza, com constantes mudanças de governo, transportando um experimento político improvisado para outro. Não à toa é que durante o período a partir da independência foram adotadas 4 constituições diferentes. Em setembro de 1829, com o apoio energético do exército em Concepción, uma coalização tripartidária conservadora foi formada, com a união dos grupos conservadores denominados cabeleireiros, os seguidores de O'Higgins e um grupo de conspiradores chamados tabacarias. Estes lideraram uma revolta contra o regime liberal então vigente, iniciando uma guerra civil. Com a vitória deste grupo conservador, foi introduzido por mais de um quarto de século um governo conjunto caracterizado por um forte controle e repressão do Estado. Estado esse que era forte, centralizado, autoritário e unificado, no qual o poder civil e as instituições se impuseram sobre o caudilismo regional e militar. Nas palavras do autor, talvez seja mais correto ver o novo sistema político como uma fusão da tradição pragmática do autoritarismo colonial com as formas externas do constitucionalismo do século XIX. Este governo foi caracterizado por dar uma estabilidade política na década de 1930, como foi sugerido, uma das criações mais marcantes do século XIX latino-americano. De acordo com o autor, esse sucesso de estabilidade política pode ser atribuído a Diego Portales. Mais do que qualquer outra pessoa, ele foi o gênio organizador da reação conservadora. Durante esta República Conservadora, foi adotada a Constituição de 1833, que prevaleceu durante um longo período. Ela estabeleceu uma república presidencialista que permitia 2 mandatos consecutivos de 5 anos ao presidente. Possuía caráter mais centralista e autoritário, permitindo poderes de exceção ao presidente, os chamados estados de sítio, que foram utilizados regularmente durante todo o período. Esta Constituição, em conjunto com suas emendas, restringiu severamente os direitos políticos, mas também expandiu sua base o suficiente
para permitir o direito ao voto para artesãos e comerciantes, o que fornecia numerosos votos em cada eleição. Entretanto, durante este período, o governo se organizou para controlar o processo eleitoral. O governo recorreu a todos os tipos de métodos: intimidação, prisões temporárias, falsificação e suborno, para impedir os eleitores da oposição de exercer os seus direitos políticos e garantir a maioria para seus próprios candidatos. A operação foi coordenada pelo ministro do Interior e seus agentes subordinados nas províncias. Não é, portanto, surpreendente que a maioria das eleições convocadas durante o período terem sido vencidas pelos partidos conservadores. Este período de domínio dos partidos conservadores perdurou até 1861, onde foi proporcionado a transição a um sistema mais liberal e menos autoritário.